Tá? Então, quero agradecer aqui a Suzy, né? Eu tenho que estar a Suzy aqui, gente, variou, hein? Então tá aqui para poder participar aqui desse painel. Temos aqui o Fernando de Almeida, que é o advogado especialista aqui em Direito do Trabalho. Ele vai ser aqui o mediador aqui desse painel, perfeito? Beleza. Também aqui o doutor Eduardo Morpin, e aqui eu vou falar que ele é médico e gestor, aí me pegou, né, doutor? SSMA. Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Tive de colar, desculpa. Doutor, muito obrigado. Olha, o gestor, gerente sênior aí da AMIL, também que vai colaborar aqui também no painel. Perfeito? Fernando, fique à vontade aí de se apresentar agora realmente de uma forma completa, que eu não fui capaz, mas esse vai ser, imagina, beleza? Muito obrigado. Tudo bem? Bom dia a todos. É muito prazer, eu sou Fernando Almeida Prado, advogado especializado em Direito do Trabalho, sócio do BFAP Advogados, sou também professor, atualmente eu sou professor da Faculdade de Medicina Albert Einstein, e meu papel aqui vai ser um papel de mediador. Esse assunto, o assunto da saúde mental, diremos assim, é um assunto extremamente importante e multifatorial. Então eu vou apresentar aqui brevemente alguns aspectos jurídicos. O público é de RH, mas existe uma interface entre a área trabalhista e o RH, seja uma conexão, seja um alinhamento. E, então vou apresentar brevemente alguns aspectos sobre esse assunto. Também vamos apresentar aqui um outro foco, um outro enfoque acerca da questão, que é o enfoque nas pessoas, que a Suzy vai trazer, e também um enfoque na saúde e medidas preventivas do Dr. Eduardo. Então, eu vou pedir primeiro que a Suzy se apresente, depois o Dr. Eduardo, e brevemente começamos. Bom dia, gente. Obrigada, Fernando. Obrigada, doutor Eduardo, por estarem aqui com a gente na nossa casa aqui na Total Pass. Bom, eu sou a Suzy Claverry, eu sou CHRO Latam, diretora de RH aqui para a Total Pass, né, Brasil e México. Um prazer estar recebendo vocês aqui hoje. Já fiz aí o meu primeiro ano de Total Pass e é sempre um prazer poder falar desse assunto, né? Aqui é legal porque o Fernando eu conheci numa palestra que ele fez aqui pra gente, e aí ele trouxe um viés realmente muito importante para a gente falar sobre a legislação trabalhista, né, sobre o aspecto da NR1, e o Dr. Eduardo, eu já tive o prazer de trabalhar com ele também na empresa anterior e aprendi muito com ele em termos de saúde. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Bom, meu nome é Eduardo, né, todo mundo insiste nesse doutor aí, mas por favor... Eu atualmente estou como gerente de saúde, segurança e meio ambiente na AMIL, e muito ao contrário do que a Suzy falou que ela aprendeu comigo, eu aprendi muito mais com ela. Né? Uma pessoa que abriu um horizonte para mim que eu não conhecia de forma alguma, e foi um tempo genial que a gente trabalhou junto. E vai ser um prazer poder falar um pouco aqui sobre a questão dos riscos psicossociais, a NR1, que a gente tem pela frente aí, e tentar mostrar para vocês que com poucas coisas a gente consegue trazer um resultado legal. Né? Então vamos ver, vamos em frente aí então. Perfeito. Eu juro que eu não vou fazer o juridiquês chato para vocês. Eu gosto de trazer dados, né? Então qual que é a importância da saúde mental? Já foi trazido, muito bem trazido pelo Alexandre, mas eu quero trazer um dado objetivo. Segundo a OIT e a OMS, dados de 2022, por ano, perde-se 12 bilhões de dias de trabalho devido à depressão e à ansiedade. 12 bilhões de dias por ano. Isso acarreta um custo de $1 trilhão para a economia global. Pensando aqui no nosso quintal, pensando no Brasil, os transtornos mentais relacionados ao trabalho são a segunda maior causa de afastamento, com um total de 8,35% dos adoecimentos, dos afastamentos causados por adoecimentos. E a título de curiosidade eu trago aqui os CIDs. O CID F41, que seriam outros transtornos ansiosos, representa quase 4%, 3,78% dos afastamentos. Episódios depressivos, 2,32%. E reações ao estresse grave e transtornos de adaptação, que é o CID F43, 2,25%. Só perde, aí eu não vou saber a CID exata, mas o que seria dor nas costas. A principal causa de afastamento é uma espécie de lombalgia, e a segunda nessas três categorias somadas são doenças mentais. Nós, advogados, vemos o quê? E os jurídicos das empresas veem o quê?
um alto grau de litigiosidade pelas doenças ocupacionais como um todo, que há 10 anos atrás era uma litigiosidade física. Poxa, o colaborador tinha um problema no ombro, alegava que era culpa da posição de trabalho, ergonomia, algo nesse sentido. Mais recentemente, não são fatores físicos, são fatores mentais. Então, muitas e muitas ações trabalhistas debatem disso, muitos afastamentos, a pessoa alega depressão, alega uma doença de âmbito psiquiátrico ou psicológico que muitas vezes é difícil de aferir objetivamente. O braço, você vê se está quebrado ou não. Eu não consigo, olhando aqui vocês, entender se alguém está ansioso, alguém está deprimido. É difícil isso, mas isso é submetido comumente ao Poder Judiciário. Até uma notícia recente, em 25 de abril, ou seja, menos de um mês, o TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, realizou um julgamento repetitivo, que é obrigatório para todas as instâncias, entendendo que existe a estabilidade provisória independentemente de afastamento superior a 15 dias, independentemente do recebimento de auxílio doença acidentário. Isso já era jurisprudência, mas agora, mais do que jurisprudência, é um tema pacificado. Então esse é o contexto da Portaria 1419, que trouxe a ideia de riscos psicossociais para as empresas. A primeira notícia, né, sobre essa portaria é uma notícia recente também. Na última quinta-feira oficializou-se o adiamento da mesma, ou seja, a vigência dela vai ser a partir de maio de 2026. Alguém ficou até aliviado ali. Se me permite uma brincadeira, interação, vi que você respirou assim, satisfeita com isso. Por quê? Quando eu penso em riscos psicossociais, eu penso em dúvidas. Vocês, como RH, devem ter muitas dúvidas, os corpos médicos têm dúvidas, nós, advogados, temos dúvidas. O próprio Ministério do Trabalho, que editou a portaria, editou de uma maneira incompleta, a gente não tem definições claras, objetivas, não temos ainda um manual específico, a gente tem poucas informações para algo que seria obrigatório. Então é importante esse adiamento para maio do ano que vem, mas por outro lado isso não tira a urgência da questão. A saúde mental é urgente, independente da portaria. Pode ser que ela seja revogada, pode ser que ela continue, mas esse assunto da saúde mental é extremamente urgente. O que eu vou trazer para vocês é explicar um contexto macro. O que é essa portaria e o que é a NR1. Estou deixando claro, né? Tem as leis, né? CLT, por exemplo, todos vocês conhecem, e tem as NRs que vocês todos conhecem, também as normas regulamentadoras. São 38 NRs. E a primeira, a NR1, ela é conhecida como uma NR-mãe. Ela define diversos aspectos das outras normas regulamentadoras. Então, muitas atividades ou muitas questões que vocês veem no dia a dia decorrem mais das NRs do que das leis. Eu trouxe alguns exemplos aqui, o que é insalubridade, o que é periculosidade, o papel da CIPA, o papel de trabalho em altura, como são as regras dos profissionais da área da saúde, quais são as regras dos profissionais da construção civil. Esse detalhamento das atividades não vem da lei, e sim das NRs. E a NR-mãe é a NR1, que explica basicamente, ou determina basicamente o quê? Que as empresas têm que fazer a gestão de riscos ocupacionais, GRO, por meio de um documento que é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que tem como principal característica, ou principal obrigação, que as empresas identifiquem riscos e informe os colaboradores do risco e, obviamente, se possível, elimine esses riscos. Eu sempre trago um exemplo simples. Qual que é o risco? Aqui um exemplo de risco. O risco seria, por exemplo, o colaborador cair. Vou dar um exemplo, a tia da faxina pode escorregar e cair. Qual que é o risco dela? O piso molhado permite que ela escorregue e caia. Como a gente elimina esse risco? É um risco fácil de identificação. Como a gente elimina esse risco? Olha, a gente pode fornecer para a colaboradora da limpeza uma bota. Então, um EPI, uma bota de borracha, que tem como papel impedir que ela caia. Como a gente elimina um risco coletivo, que um outro colaborador não escorregue e caia? A gente pode fornecer um EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Sabe aquela plaquinha? Cuidado, piso molhado? É um EPC. Então, isso tudo está previsto no PGR vinculado à NR1. Identificação do risco, como a gente, enfim, o grau de probabilidade da ocorrência daquele risco, como a gente elimina aquele risco e como, de maneira individual ou coletiva. Então isso é muito simples, muito objetivo, muito direto. O que a portaria 1419 fez? Ela incluiu um novo tipo de risco, são os riscos psicossociais.
E aí eu vou provocar para o doutor Eduardo, daqui para ele ir pensando, legal, para a pessoa não escorregar, eu dou a bota de borracha e eu coloco a plaquinha. E para não ter depressão, como é que eu faço isso? Qual que é a plaquinha que cura a depressão, ou qual que seria o EPI para resolver essa questão, ou a própria ansiedade? E acho que até um ponto pior, como eu identifico o risco? Um risco, muitas vezes ele não é terrível, é um risco complexo, um risco difícil de aferir. Então esses são um ponto bem difícil. Eu tenho aqui para responder 4 perguntas macros, talvez eu possa abrir primeiro para vocês, depois eu continuo, mas quais são as angústias, quais são as dúvidas que todos nós temos? O que é um risco psicossocial? Como que eu vou identificar esse risco? E como eu vou elidir esse risco? Aí, do meu lado, quais são os riscos jurídicos no descumprimento desse risco? E o que o RH pode fazer para identificar, enfim, qual que vai ser o papel do RH dentro desse cenário? Então, são esses 4 pontos. Até para não falar muito, posso abrir para você, Eduardo, sobre alguma visão inicial, ou quer que eu vá explicando o lado? Vai no seu ritmo aí, como você definir. Tá bom. Então deixa eu interagir com vocês. Vocês sabem o que é um risco psicossocial? O que vocês imaginam? Eu tenho uma tabelinha com a resposta, mas se alguém quiser dar alguma opinião. Medo? O pessoal não vai se arriscar, não. Pô, ninguém quer se arriscar se você... Oi? O medo é um deles. O medo é um deles. Assédio moral, sobrecarga... são entendidos como os fatores de risco. Mas o que seria o próprio risco? Legal, eu estou puxando um lado de professor aqui. Vocês explicaram mais as consequências do risco do que o próprio risco. E deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Ninguém sabe exatamente o que é esse risco. Por quê? A portaria que foi adiada não definiu de modo objetivo o que é o risco psicossocial. Então não está na portaria. E aí é um grande problema na visão jurídica, eu não tenho objetividade. Como é que eu vou aplicar uma norma que não sabemos exatamente o que é? O Ministério do Trabalho editou um manual simples, em que ele diz, palavras do Ministério do Trabalho, não minhas, o risco psicossocial é aquele que está relacionado diretamente à organização do trabalho. Ou seja, extremamente aberto. Eu não sei, essa cadeira pode ser um risco, ficou algo extremamente complexo. E isso nos preocupa do ponto de vista jurídico. E aí tem, de novo, não é minha visão até é contrária a isso, mas o que consta num dos materiais do Ministério do Trabalho. Quais seriam os fatores de risco e não o próprio risco? Exemplos: assédio de qualquer natureza, acho que isso estamos de acordo, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza de papel, baixa recompensa e reconhecimento, falta de suporte ou apoio no trabalho, baixo controle no trabalho, ou seja, falta de autonomia, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, perfeito, baixa demanda no trabalho, subcarga, alta demanda no trabalho, sobrecarga, más relações no local de trabalho, isso envolveria tanto entre colaboradores como eventualmente com o público, trabalho em condições de difícil comunicação e trabalho remoto ou isolado. Ou seja, são fatores que para nós advogados é muito preocupante, porque isso, veja, eu imagino lá uma ação trabalhista, a pessoa juíza a ação fala, eu tinha sobrecarga, isso pode ser culpa da empresa. Aí o outro juíza a ação fala, eu tinha subcarga, meu chefe não gostava de mim, não me passava trabalho. E isso poderia ser, eventualmente, caracterizar um nexo de causalidade para uma doença ocupacional. Isso, do nosso ponto de vista jurídico, é extremamente preocupante e subjetivo. Eu não sei como identificar de uma maneira objetiva nesse nível de detalhamento esses fatores e também o que o RH pode fazer de modo macro para resolver todas essas questões. Então, primeira questão que seria o conceito, de novo, algo relacionado à organização, não sabemos exatamente o que, qualquer situação organizada relacionada à organização poderia acarretar em um risco psicossocial. Aí a segunda questão, que seria como se identifica um risco psicossocial e como se lide. Eu vou aqui como advogado, eu vou fugir da resposta, eu vou pedir para o meu colega médico responder, mas eu vou trazer o que a lei diz.
O Ministério do Trabalho não cria nenhum método específico, ele não seleciona ou sugere uma metodologia. Ele sugere que se use ferramentas para avaliar os fatores de risco, sem especificar exatamente qual seria essa ferramenta. Então as empresas têm que responder, existe algum grau de exposição e qual é o risco? De novo, eu brinquei, o chão molhado, você identifica, tem um chão molhado, a pessoa pode escorregar, essa é a probabilidade. Esses fatores de organização é mais subjetivo e mais difícil de apontar. E de qualquer forma, cabe à empresa, em seu PGR, em seu GRO e seu PGR, apontar e identificar todos os riscos, sejam os existentes ou inexistentes. Aí, acho que um grande ponto da medicina do trabalho é exatamente selecionar os riscos que existem ou documentar pelo motivo pelo qual eles não existem. Pelo menos é isso que eu tenho visto em diversas empresas. A terceira pergunta que eu vou trazer brevemente a resposta é quais são os riscos jurídicos, né? Novamente, a portaria foi adiada para maio do ano que vem, então nesse momento não vai haver o risco de autuação administrativa, um risco de penalidades ou multa, mas entendemos que existe um risco grande de conflitos individuais. Acho que o principal ponto de atenção das empresas tem que ser esse. O que é um risco individual? Uma reclamação trabalhista. A pessoa ajuiza uma reclamação, fala, olha, eu fiquei afastada por 10 dias, está aqui meu atestado de ansiedade. E eu fiquei afastado por culpa da empresa X. Isso, num processo individual, vai ser submetido a uma perícia e, dependendo do que constar no PGR da empresa, esse PGR vai ser determinante para afastar ou reconhecer o nexo de causalidade. Então, se a empresa entende que, por exemplo, a ansiedade é um risco daquela empresa por algum motivo, isso vai aumentar a probabilidade de reconhecimento de nexo de causalidade entre a doença e o trabalho e, portanto, aumentar a probabilidade que esse colaborador tenha uma estabilidade, ou seja, essa doença seja equiparada a um acidente de trabalho e, portanto, seja dada uma estabilidade a esse colaborador. Então, considerando o adiamento da portaria, qual que é o principal risco no próximo ano? São ações individuais, reclamações trabalhistas, e as empresas, então, têm que usar com muita cautela esse ano para se movimentar adequadamente, adequar com calma o PGR, que a gente viu uma correria nesses últimos meses. Segurem, façam um freio de arrumação, pensem o que tem que ser feito e se preparem para no ano que vem ter esses elementos positivos para fins de afastamento de riscos ou inclusão de riscos, endereçamento de riscos, mitigação de riscos. Esses são os principais pontos. Eu quis trazer um breve apanhado jurídico sobre essas questões e eu estou fugindo da última pergunta também, que seria o que o RH deve fazer nesse cenário, né? Vocês é que tem que me ensinar isso, porque acho que tem muitas possibilidades possíveis para fugir desses riscos existentes. Então, a visão jurídica macro eu trago nesse sentido e eu queria começar perguntando para o Eduardo, com base na tua experiência, na gestão, seja da Amil, seja de outras empresas, lembrando que inclusive o segmento de saúde é um segmento que tem uma realidade complexa como um todo. Qual que é a tua visão sobre os riscos psicossociais? Quais experiências você gostaria de compartilhar? Uma visão médico para endereçar essa questão, seja o cumprimento da norma trabalhista e seja de modo macro, né? As questões, essas questões de saúde mental são muito relevantes. Acho que a primeira pergunta seria essa. Eu acho que a gente começou muito bem aqui quando o Fernando ele falou sobre o que é a NR, né? E que na realidade NR1 não é risco psicossocial. NR1 é um gerenciamento de riscos de uma forma geral, né? O psicossocial é só um deles. A gente já monitora a saúde ocupacional, a segurança do trabalho, já monitora outros riscos ocupacionais historicamente. Riscos químicos, físicos, biológicos, mais recentemente os riscos ergonômicos e riscos de acidente e agora entrando os riscos psicossociais. Então, essa expertise de monitoramento de risco, o SESMIT de cada uma das empresas, seja ele um SESMIT próprio, seja ele o SESMIT formado por uma assessoria, um prestador, ele tem a habilidade para fazer isso. E aí é muito importante, do meu ponto de vista, e é como nós estamos desenvolvendo na Amil, nós entendermos que o risco psicossocial
ele precisa ser monitorado e ser identificado da mesma forma como a gente olha os demais riscos, para que a gente traga uma visão de metodologia, né? Então, quando a gente tem ruído, por exemplo, a gente tem uma série de técnicas para medir o ruído e a gente consegue, de alguma forma, colocar isso numa matriz de risco. Quando a gente mede calor, é a mesma coisa, né? Mas aí vocês vão falar assim, tá, mas o ruído eu sei que eu tenho X decibéis ou Y decibéis, né? E o risco psicossocial, né? Como é que funciona? Então eu vou fazer um paralelo. Existem outros riscos que também são qualitativos. Quando a gente fala de riscos biológicos, por exemplo, então a exposição a vírus, a bactérias, a fungos, etc., eles são monitorados qualitativamente, não quantitativamente. E é dessa mesma maneira que a gente precisa fazer com o psicossocial, porém tentando trazer isso para dentro de uma matriz de risco, tentando um pouco quantificar aquilo que é qualitativo. Pode parecer muito complexo para quem não é da área. Centenas de coisas de RH, de engenharia, de comunicação e etc. são extremamente complexas para mim também, né? São coisas que estão fora da nossa área de conforto. Mas o que eu quero dizer é, as equipes de SESMIT têm habilidade para fazer isso, né? E aí, quando a gente fala assim, riscos psicossociais, alguém aqui imagina uma atividade de trabalho sem impacto psicológico, sem impacto mental? Não existe, né? Não existe. A gente pode dizer que você tem uma carga maior ou menor, mas uma das definições que tem para risco psicossocial são todas as condições relacionadas ao trabalho. Isso é importante a gente deixar claro, porque o PGR, a parte da NR1 que fala de risco psicossocial, fala de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né? Então, retomando, né? Os riscos psicossociais relacionados ao trabalho são situações que podem afetar a saúde mental daquele colaborador, né? Então, alguém imagina aqui um trabalho sem nenhum tipo de esforço mental? Vocês lembram do ensino médio, lá da física? Trabalho tem uma fórmula, né? Vocês lembram disso aí, que é medido em joules e tal. Qual é que é a fórmula de trabalho? Lá da física, eu não estou falando de trabalho, tá? Trabalho é o produto da força vezes o deslocamento. Então, quando eu pego isso daqui, imprimo uma força, empurro para lá, eu estou gerando trabalho. Isso é físico, mas e o mental? Também é a força que a gente faz para deslocar a nossa atividade, a nossa ação de um lugar para o outro. Então, quer dizer, não existe trabalho sem esforço mental. Então, todo esforço mental potencialmente pode levar a um risco, a um adoecimento. Então, o que a gente tem que ter é um monitoramento, é conseguir encontrar ferramentas para que a gente entenda em quais postos de trabalho, em quais atividades aquilo está mais evidente ou menos evidente, ou mais presente ou menos presente. E isso a gente tem uma série de ferramentas que a gente vai ver, né? Eu vou citar algumas delas aqui. As questões que estão relacionadas a essas definições que o Ministério do Trabalho tem tido muita dificuldade em deixar claro, é que complicam tudo, né? Porque eu me lembro muito bem, né, uma coisa que um professor meu falava assim: se você não sabe para que serve o exame, não peça, né? Se você não sabe o que você vai fazer, se vier um resultado alterado nesse exame, o que você vai fazer com ele? Se você não sabe o que você vai fazer, não pede. Então é a mesma coisa. Se o Ministério não sabia o que ele queria identificar, não faz, né? Dá na mão de quem pode trazer uma metodologia melhor, ferramentas melhores para identificar aquilo. E esse postergamento agora é só a chancela disso que aconteceu, né? Então,
lançaram um monte de coisa aí, sem nenhum direcionamento nem nada, e estão precisando puxar o freio de mão e deixar o tempo passar. Só que assim, muitas empresas, né, achavam que tinha muita gente doente até o dia 25 de maio. A partir do dia 26 de maio não tem mais ninguém doente, todo mundo só vai estar doente no dia 25 de maio de 2026, o que não é verdade, né? Isso aqui vem desde sempre, a pandemia foi só um catalisador desses problemas e a gente precisa ver, a gente precisa olhar para isso. E você falou muito bem lá da moça da limpeza, né? Lá o colaborador da limpeza que estava lá e tal, piso molhado, a gente tem lá, fornece o EPI, dá a bota, ela não escorrega, a gente põe a plaquinha como EPC, mas o que a gente deveria fazer de verdade? Alguém tem ideia do que a gente deveria fazer? A gente devia secar o piso. Se a gente secar o piso, ela não precisa da bota, não precisa da plaquinha, não precisa de nada. Né? Então, a gente precisa eliminar ou controlar o risco na origem. E é aí que a gente vai para as questões que estão relacionadas à organização do trabalho. E é aí que a gente vai ter que escutar cada vez mais o nosso colaborador. E uma das ferramentas, ela será sempre a pesquisa de clima organizacional. Né? A pesquisa de clima organizacional, nesse momento, ela precisa deixar de ser uma ferramenta exclusiva de recursos humanos para fazer lá, sei lá, mapeamento de áreas com maior insatisfação salarial, né, modelo de trabalho, sei lá, todas essas atividades que são muito pertinentes e são necessárias serem feitas, mas ela precisa passar a compartilhar de forma mais detalhada com o SESMIT esses dados, porque essa é uma grande ferramenta que a gente tem. Né? Eu vou só fragmentar um pouco a minha resposta, que senão eu vou ficar falando aqui um tempão e vou acabar não dando tempo, mas vamos em frente, que aí eu retomo depois. Estou triste que o ministro Marinho não foi aluno do seu professor, que já teria resolvido os problemas, né, do risco psicossocial. E já fazendo um gancho, você está... acho excelente a resposta, trouxe um lado médico e está trazendo o endereçamento junto ao RH. Qual tipo de interação você veria com o RH? E já faço a pergunta para você, para depois a Suzy puxar pelo lado de cá. Como a área médica e o RH podem se comunicar acerca disso e o que o RH poderia fazer acerca dessa questão. Legal, acho que o doutor Eduardo pode me complementar depois, né? Acho que são duas áreas que tem que trabalhar muito em conjunto mesmo. Acho que uma das coisas que a gente mais tem feito é ouvir os colaboradores em relação a qualquer tipo de interação que a gente possa ter nesse sentido, né? A gente aqui na Total PES também está fazendo uma pesquisa, e não é uma pesquisa de clima, a gente tem a nossa pesquisa de clima, mas a gente está neste momento fazendo inclusive uma pesquisa psicossocial para entender um pouco mais no detalhe, né, como que as pessoas estão se sentindo em relação a fatores que são importantes, como por exemplo a carga de trabalho, como por exemplo a interação entre as equipes, né, que vai mais a fundo até do que geralmente as pesquisas de clima ou de engajamento que a gente conhece. Então, esses dados são dados que a ideia é a gente compartilhar com os cenários de saúde para que a gente possa identificar focos onde a gente possa ter uma atuação mais profunda em relação à saúde mental. Eu sou muito a favor, eu acho que a lei ela traz algumas questões que para a gente ainda não tem claridade. Eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que a gente como RH tem uma dor muito profunda que é como é que a gente vai ser cobrado sobre isso, né? Mas muito mais sobre ser cobrado sobre isso também é qual que é esse limiar, né? Essa linha entre o que é responsabilidade de uma empresa num cenário como esse, ela é uma linha muito tênue entre aquilo que as pessoas vivenciam fora daqui. É diferente quando a gente cita, por exemplo, o exemplo do piso molhado. O piso molhado está acontecendo aqui dentro do ambiente de trabalho, né? Não está acontecendo lá na rua onde essa pessoa, né, teve um escorregão lá na calçada na hora do almoço. A gente sabe aonde está acontecendo esse tipo de questão física, né? Mas e a questão psicológica? Muitas vezes, né, a gente tem muita mistura dentro desse cenário, né? O cenário onde a gente vive socialmente, familiar, ele afeta muito profundamente também as questões de trabalho. É difícil até você organizar isso, né? De onde está vindo aquela questão psicossocial, de onde está vindo a raiz daquele problema. É realmente uma questão de trabalho? Acho que muitas vezes até quando chega-se aos tribunais de justiça, né, as questões de
de processos trabalhistas, é difícil até para o juiz julgar, né, para um médico identificar aonde está a raiz daquele problema. Será que quando chega um processo trabalhista, né, a raiz daquele problema, né, de relação às questões psicossociais está realmente só relativizado dentro da empresa ou ele tem outros fatores que contribuem? Então, acho que hoje tem uma responsabilidade sobre a empresa que também pesa muito para o nosso lado como RH, né? Eu acho que todos vocês sentem um pouco dessa dor, né? Que é como é que a gente se responsabiliza também sobre isso, que eu entendo que as questões são questões sociais. Hoje, quando a gente fala de saúde mental, já não é uma questão individual, é uma questão social. A gente tem que trabalhar e concordo que as empresas têm um papel muito importante nesse processo, mas onde a gente chega nesse limiar, o que é a responsabilidade da empresa, qual que é a autorresponsabilização até do colaborador dentro desse cenário, né? Muitas vezes, como empresa, a gente vai oferecer oportunidades para as pessoas principalmente se educarem sobre o tema, para terem mais informações sobre isso, para terem canais abertos, para terem, né, relações positivas com as empresas onde haja segurança psicológica para se falar sobre o tema ou para se trazer dificuldades onde a gente possa agir em conjunto, mas nem sempre o colaborador vai dar a mão para a gente nesse cenário, né? E como é que a gente fica nessa troca? Então, acho que o nosso papel como RH tem muito dessa questão de partir para aquilo que a gente entende que é como é que a gente previne esse cenário para não acontecer, dentro das capacidades que a gente tem dentro da empresa, mas vai ser impossível a gente coordenar todos os cenários, principalmente quando eles são influenciados por questões externas à empresa. Mas dentro das empresas, né, acho que uma pesquisa como a gente tem feito aqui dentro da Total PES é algo que funciona muito para a gente identificar, será que tem alguma área com um foco mais específico onde eu precise trabalhar a questão de situação de saúde mental de uma maneira mais efetiva do que outras áreas? É começar a segmentar um pouco a visão coletiva que a gente tem. As questões também de estimular atividades físicas e estimular atividades mentais, né? Então aqui a gente teve a sessão aqui com o Alexandre antes, né? Olha que estímulo legal para a gente não cair nessa rotina e para a gente conseguir ali ter momentos onde a gente consiga trazer uma visão mais específica para a nossa saúde mental. O próprio produto da Total PES é algo que já diz muito sobre isso, né? Vocês aqui como clientes também já sabem disso, é algo que a gente tem aí um benefício de saúde física, de saúde mental, de saúde nutricional. A gente acredita muito, né, nesse bem-estar de uma maneira mais holística, pensando na longevidade em todos esses pontos, o que a gente sabe que beneficia as questões de saúde mental, né? Então, por exemplo, um colaborador que vai fazer uma atividade física de manhã, antes de entrar, né, no trabalho, a gente sabe que tem uma produtividade diferente, que tem uma energia diferente, que as questões de endorfina mexem com esse processo, que contribuem para que a gente tenha aí o que a gente chama, né, de maneira um pouco utópica, de equilíbrio entre vida e trabalho, né? Mas é como é que a gente sabe que esses pratinhos vão estar desequilibrados em muitos momentos e a gente puxa isso para algum lugar, né? Como é que a gente fala sobre isso de uma maneira mais segura mesmo, né? A gente veio aí, o Alexandre também trouxe, né? Depois da pandemia, a gente sabe que a gente tem um caminho um pouco mais aberto para falar sobre as questões de saúde mental, mas ainda falta muita oportunidade dentro desse cenário, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem feito algumas linhas de treinamentos, né? Os treinamentos, eles não estão só focados em soft skills, em hard skills, em coisas que a gente precisa aprender para o trabalho, mas a gente tem uma linha aqui dentro da Total PES oferecendo para os Total Passers, né? E de maneira diferente para a liderança e para os Total Passers, treinamentos específicos, né, sobre saúde mental, que vão desde como você aprende a meditar até como é que você conversa, por exemplo, no caso de uma liderança, com o seu colaborador sobre saúde mental. A gente sabe que, por exemplo, trabalhar de maneiras diferentes, né, essas camadas dentro da empresa também é importante. Não dá para a gente trabalhar a saúde mental da liderança da mesma maneira que a gente trabalha a saúde mental do colaborador. As pressões são diferentes, né? A pessoa que está num cargo de liderança, ela tem que cuidar da sua própria saúde mental, ela tem que cuidar da saúde mental das suas pessoas que ela lidera e muitas vezes da saúde mental do seu chefe, né? Então a gente vive ali num ambiente onde são questões diferentes, maneiras de perceber a saúde mental de maneira diferente, e que a gente dentro das empresas precisa trabalhar muito no cenário de prevenção. Eu acredito muito nesse ponto, Fernando. Eu sou pessoalmente um defensor histórico da saúde ocupacional estar ligada a recursos humanos, né? A Suzy, a gente conversou sobre isso várias vezes. Eu estou na ANIL há 5 anos, mas eu venho de 25 anos em siderurgia e metalurgia. Então, a gente falar da saúde ocupacional
ligada à área de recursos humanos numa empresa de prestação de serviço é até meio óbvio, né? Agora, você falar da saúde ocupacional ligada a recursos humanos numa indústria de transformação é muito mais complicado. E eu sou historicamente um defensor dessa estrutura, porque recursos humanos ele não é só uma grande fonte de informações para a saúde ocupacional, como ele também é um enorme parceiro no que a gente precisa fazer para poder cuidar das pessoas. Porque recursos humanos cuida de pessoas e a saúde ocupacional faz a mesma coisa, a gente só tem nome diferente, né? Então eu sou historicamente um defensor dessa estrutura. E de fato, quando a gente fala em pesquisa de clima como uma das ferramentas para monitoramento do risco psicossocial, ela é uma. Mas existem outras que são, como a Suzy falou, que são tão importantes quanto, em algumas situações até mais. Eu vou falar um pouco do que a gente tem feito na AMIL, né? Nós adotamos um questionário hoje, nós temos um programa de saúde mental já implantado desde 2021. Vocês imaginem, todos nós vivemos a pandemia e a gente sabe o quanto foi difícil, né? Parece uma coisa tão distante, mas quando a gente começa a ver que isso não faz nem 5 anos que aconteceu, né? E que parou o mundo e que trouxe impactos gigantescos, né? No sistema de saúde, vocês não imaginam como era trabalhar na pandemia dentro de um hospital, né, em que vinha o enfermeiro da UTI de 30 anos de UTI chorando porque não sabia se era ele que ia estar no dia seguinte entubado naquela máquina, naquele leito de UTI que ele estava atendendo. Então era muito difícil. Isso fez com que lá em 2021 a gente já estruturasse um programa de saúde mental com base num questionário individual que nós aplicamos no exame médico periódico, que é o PROMIS, que traz não é exatamente um diagnóstico, mas um mapeamento da condição mental individual da pessoa que respondeu. Nós já temos mais de 60 mil questionários desses preenchidos desde 2021 até agora. Agora a gente já vem aplicando outras ferramentas e a gente escolheu um outro questionário, que é um questionário validado. Nós escolhemos o HSE-IT. Existem outros, existe o questionário de Copenhague, existe o questionário de Copenhague resumido e tudo isso a gente preferiu o HSE por um motivo específico. Porque muitas das perguntas do HSE são as mesmas perguntas que estão nas pesquisas de clima mais comumente aplicadas. Então, quando você tem assim, o nosso HSE, ele é respondido nominalmente. A pessoa responde e se identifica. E por que a gente sabe, por que a gente tem segurança nisso? Porque nós desenvolvemos ao longo do tempo uma confiança do colaborador com a saúde ocupacional e com o sigilo daquela informação. Então hoje a gente tem segurança de que o colaborador ele vai chegar no ambulatório médico, vai responder um questionário de risco psicossocial, onde ele vai dizer que ele tem sobrecarga de trabalho, que ele sofre assédio moral do seu gestor e tudo mais, e vai assinar, e ele sabe que aquela informação não vai sair de dentro do prontuário médico. Isso não é uma coisa que se constrói do dia para a noite, nós levamos anos para construir. E hoje a gente consegue fazer isso, e isso foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu o HSE. Porque na medida em que o colaborador individualmente ele vai lá e responde, e a pesquisa de clima tem a mesma pergunta e ela pode ter um resultado diferente, a gente consegue avaliar se existe um viés coletivo ou individual. Então esse foi o motivo pelo qual a gente escolheu. E isso a gente está associando a outras ferramentas, como a utilização do plano de saúde, como os relatórios gerenciais de compliance trabalhista com relação a assédio moral e assédio sexual. Então tudo isso formando uma grande matriz de risco para que a gente possa analisar e dar atenção devida não só à população, né? Porque quando a gente olha a NR1, se a gente lê a NR1, o termo risco psicossocial ele aparece só 4 vezes no texto todo da NR1. E uma das vezes só é que ele é um pouco mais
ele faz alguma relação a alguma coisa. Só que ele faz relação a NR17, que é ergonomia, e cita um anexo que, para a surpresa de todos, se refere à operação de caixa do supermercado. Então a gente tem na NR1, risco psicossocial, o gênio que escreveu colocou NR17 e referenciando um anexo de caixa de supermercado. Né? Falando que o banquinho tem que ser alto, não sei o que, quer dizer, maluquice. E volto só a reforçar o que o Fernando falou, que a própria NR não nos dá muita base, então a gente tem que criar essa base. E essa base a gente vem criando a partir dessa avaliação multifatorial para que a gente possa criar uma matriz de risco e tendo esse mapeamento, né, criando ali um mapa de calor, onde você tem mais incidência ou menos incidência, você tanto vê o lado organizacional, né, de setores e tal, como você poder tratar da pessoa, né, porque a gente precisa saber quem é que está adoecendo. Não adianta a gente falar, olha, o que está adoecendo é o financeiro. O financeiro não dá para você levar no psicólogo, o PJ financeiro, você tem que levar a pessoa física, você tem que saber quem é que está precisando daquilo. Porque algumas pessoas, a mesma atividade é uma sobrecarga, para outras é uma subutilização. Então, para que isso dê certo, só dá certo se a gente tiver parceria com recursos humanos. Não tem outra forma, não tem outra saída. E é dentro e a partir dessa parceria que a gente vai precisar criar uma cultura de cuidado com a saúde mental. Então isso tem que vir desde cima da companhia, em todas as ferramentas de comunicação não violenta, todas as ferramentas de soft skills e hard skills, de comunicação de uma maneira geral. Isso as pessoas precisam saber se comunicar verticalmente e horizontalmente. Então, isso não tem outro jeito de dar certo, senão através de recursos humanos. Tem um jeito. Passa todo mundo no ambulatório, a gente dá Rivotril para todo mundo e tudo bem. É o único jeito. Aí a gente mascara um monte de coisa. Se não for desse jeito, pessoal, não dá para fazer nada sem parceria com recursos humanos. E tudo bem não, Eduardo, depois vai sobrar para o jurídico, porque aí todo mundo toma Rivotril, o problema continua depois. Seja problema de baixa, só aumenta o problema jurídico ou baixa produtividade e outras questões nesse sentido. Acidente de trabalho e tudo mais. E a Suzy trouxe um ponto muito importante que seria a concausa, né? Ou seja, o que é de dentro do trabalho, o que é de fora é difícil separar e individualizar, e essa forma de estudo via ASO, acho que ajuda muito numa eventual questão judicial da questão. Entender o histórico da pessoa, né? A concausa é um negócio super importante, porque uma definição de saúde de doença ocupacional é aquela que é causada ou agravada pelo trabalho. E quando a gente tem que as pessoas elas ficam pelo menos 9 horas no trabalho, e aí, a grande maioria, 2 para ir, 2 para voltar, a gente está falando que essa pessoa se compromete com a sua atividade laboral, direto ou indiretamente, minimamente 13 horas por dia. Né? Se ela dormir 8, sobram 5, tem que se alimentar e tal, e tem que cuidar de si. Né? E aí a gente vê o grande desafio que o Total Pass tem, né? Que é conseguir encontrar um espaço nessas 5 horas. Muitas vezes não vai encontrar um espaço nessas 5 horas. Ela vai ter que encontrar uma ferramenta para entrar nessas 9, né? Para entrar nas 9. Então, quando a gente olha, nós temos 1 hora de almoço, né? O CLT tem 1 hora de almoço. Em média, a pessoa gasta 17 minutos para almoçar. Uma vez a gente fez um estudo numa metalúrgica que eu trabalhei, que estava precisando diminuir o espaço do refeitório, e a gente tinha que ver lá quanto tempo a pessoa ficava lá dentro. E é 17 minutos. O que a gente faz com os outros 43? Será que a gente não pode fazer? A gente não pode ter um tempo para fazer uma meditação ali de 20 minutos? Será que a gente não pode cuidar da nossa saúde mental? Será que a gente não pode mostrar para a empresa a importância fundamental das micropausas de trabalho? Então eu trabalho lá 4 horas de manhã, paro 1 hora, trabalho 4 horas à tarde. Nessas 4 horas de manhã, se eu parar 5 minutos 2 vezes
alguém vai morrer, né? Pelo contrário, a minha produtividade vai aumentar. Então a gente não pode esquecer que nós somos responsáveis por mais de 50% do tempo de vida daquela pessoa, onde ela está dentro da empresa ou à disposição da empresa, entre aspas. Então a gente precisa entender que a gente tem responsabilidade sobre isso e a gente tem que agir, a gente tem que fazer alguma coisa porque a gente já viveu isso no passado em outras situações. E quando a gente fala assim, mas a Concausa, até onde a empresa é responsável por isso? Nós já vivemos isso no passado. Na década de 80, 90, tudo que fazia mão doer era Lerdort. Tudo que fazia mão doer era tendinite, era por causa do trabalho. A gente demorou um tempo para entender o que era e o que não era. Depois, na sequência, veio a perda auditiva. Tudo que tinha lá uma perda auditiva que se recuperava depois, tinha uma determinada curva lá, tudo era relacionado ao trabalho. Com o passar do tempo, a gente foi aprendendo o que realmente era e o que não era. Isso chama massa crítica. Nós vamos desenvolver massa crítica também para a saúde mental. A gente vai estar mais esclarecido daqui a 1 ou 2 anos. A gente vai ter que lidar com os passivos que vão surgir nesses 1 ou 2 anos, como aconteceu com a Lerdort, como aconteceu com a perda auditiva. Agora, existe um complicador, e aqui o Fernando trouxe uma coisa bem legal que eu queria deixar aqui como algo para a gente pensar. Primeiro caso de afastamento previdenciário é a lombalgia, né? Salvo engano é N54, se não me engano. É a lombalgia. O segundo caso são as coisas relacionadas às doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, etc, etc. Lombalgia. Vamos pensar em outra doença qualquer. Dor de ouvido, gripe. Isso tem uma causa específica. Lombalgia, dor lombar ou dor cervical. Lombalgia ou cervicalgia. Alguém acredita aqui que isso é exclusivamente físico? Gente, lombalgia, cervicalgia tem tudo a ver com tensão muscular. Tensão muscular tem a ver com como a gente está psicologicamente. Então, se a gente fizer uma análise mais correta disso aí, que não tem, né? A gente não fez, ninguém fez até hoje, e conseguir pegar a fração da lombalgia, que na verdade o que está doendo é a cabeça, não é as costas, e jogar para baixo, o F sobe. De verdade mesmo, se a gente tiver uma análise mais aprofundada, o que está relacionado à nossa saúde mental é o maior afastamento previdenciário no Brasil, no mundo. Porque tem um fator psicossomático gigantesco. Quantas das dores de estômago são por nervoso? Quantas das enxaquecas são por problema de saúde mental? Né? Então, o componente psicossomático é enorme. Então, a gente não pode negligenciar a importância disso e a nossa responsabilidade também, né? A gente tem que agir. E hoje a gente tem parceiros, a Mindself, Total PES e tudo, e uma série de outros parceiros que podem ajudar muito a gente nisso, fazer muita coisa, porque ninguém tem braço para fazer tudo. Né? E aí sim a gente vai assumir a nossa responsabilidade, nós vamos colocar no PGR, eu tenho risco psicossocial sim aqui, mas eu faço isso. Em 2025 meu retrato era esse, em 2026 é esse, em 2027 é esse, e eu estou provando para o senhor, excelência, que as minhas ações estão reduzindo o meu impacto. Ou então eu posso dizer o seguinte, com base em todas essas ferramentas que eu tenho, todo esse monitoramento que eu faço, eu posso afirmar que esse posto de trabalho ele tem um risco psicossocial baixo. O que eu posso ter aqui, nesse caso dessa reclamação individual, é uma suscetibilidade individual, que aí sim eu posso pensar em mudança de posto de trabalho, etc, etc. A gente está avançando no tempo aí, eu acho que a gente está meio que terminando, mas era esse o recado que eu queria deixar no final. É que a gente precisa trabalhar em conjunto sim. Né? Hoje a gente tem muita ferramenta, a gente tem muito recurso, tem muita coisa para fazer, né? E a cabeça de cada um de nós aqui merece cuidado e merece atenção. Eu acho que
Falando agora especificamente como gestor da parte de saúde e segurança e meio ambiente da AMIL, o nosso trabalho já está bem desenvolvido. A gente, embora tenha se postergado por mais um ano, isso não fez com que a gente mudasse, então a implantação ela aconteceu e está rolando, né? Eu sugiro que quem tiver alguma coisa já comece a fazer, porque minimamente você vai ter um cenário no ano que vem, quando começar, você já tem alguma coisa feita, você já tem um levantamento para fazer um plano de ação, né? Caso alguém tenha interesse em conhecer mais aprofundadamente o que a gente vem desenvolvendo na AMIL, a gente está totalmente à disposição, é só entrar em contato, a gente marca, bate um papo e eu apresento com mais detalhe. Perfeito, Eduardo. Eu tenho interesse. Muito obrigado. Bora lá. Com certeza é importante ver uma empresa que já tem aí 5 anos de avanço nessa questão, até pelo segmento que atua. Pelo horário, eu vou passar para a Suzy para considerações finais e desde já agradeço a todos. Por favor. Obrigada, Fernando. Acho que só antes das considerações finais é legal trazer um exemplo prático, né? Porque aqui eu convidei, né, o Dr. Eduardo aqui junto com o nosso time de CS para fazer parte, porque acho que ele tem uma experiência muito legal para agregar prática, né? Para quem não entendeu, a gente chegou a trabalhar juntos, né? Então eu trabalhei numa empresa anterior junto com ele, né? A gente trabalhou juntos na AMIL antes de eu vir aqui para a Total Pass. E eu acho que uma coisa que ele traz é muito importante, né? Essa parceria é fundamental. E a gente não está falando de custo, a gente está falando de muitas possibilidades criativas dentro desse processo quando a gente tem informação adequada, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante a pandemia lá, o que foi um aprendizado incrível numa indústria de saúde, né? Por mais doloroso que também tenha sido, né? Os dois contrapontos. Mas, ao mesmo tempo, a gente fez um programa, né? O doutor deve se lembrar, chamava United Cares. E a gente pegava casos, né, de colaboradores nossos na época que tinham casos leves de Covid. E a gente fez um esquema para conseguir, de maneira criativa, saber se esses funcionários estavam bem. Então a gente criou uma rede de apoio com mais de 200 voluntários ali que prestavam ajuda, né, que era quase como um ombro amigo para ouvir aquelas pessoas à distância, saber simplesmente se elas estavam vivas muitas vezes, né? A gente precisava saber como estavam as pessoas. E tinha uma linha telefônica para qual essas pessoas ligavam, né? Não era uma central telefônica, era uma linha telefônica e esse número de telefone ficava comigo. Eu era o primeiro atendimento porque eu era a pessoa que gerenciava esse projeto e criei ele de maneira personalizada aqui para o Brasil, que era muito diferente da multinacional americana. E a ideia era que as pessoas ligassem para esse número, né, sinalizando que elas estavam com casos leves de Covid, que elas tinham recebido o afastamento ali de 14 dias, né, e não poderiam estar trabalhando naquele momento, mas que elas também não estavam num caso tão grave, né, que elas precisariam de internação, isso antes do período da gente ter vacinas, né. E aí o que a gente descobriu nesse processo, num trabalho muito próximo ao Dr. Eduardo e a área dele, foi que essas pessoas ligavam para lá e o menos importante era o Covid. Elas ligavam para lá porque elas tinham medo, né, e a gente falava sobre isso bastante. Elas estavam em situações de saúde mental muito debilitada. Então, como é que você, como RH, também olha por baixo desse tapete, né? Porque se eu me atentasse só aos números, eu estaria ligando aquele programa especificamente ao número de pessoas que ligavam e os cenários que elas estavam conectadas de Covid. Abaixo disso estava a informação de que 90% delas estavam com problemas de saúde mental e por isso elas ligavam e não porque elas estavam com Covid. Muitas dessas pessoas eram mulheres e que tinham problemas de violência doméstica dentro de casa e elas ligavam para esse número como uma espécie de pedido de ajuda que chegava lá no final de uma conversa, muitas vezes de forma desestruturada, né? Se a gente não tivesse essa parceria tão próxima entre a área de RH e a área de saúde ocupacional, a gente não teria conseguido desenvolver ações que foram profundamente impactantes para aquela população, a ponto de depois virar um programa específico sobre saúde mental e também sobre violência doméstica, né? Então, acho que é muito menos sobre números e dados e tudo isso que está por trás. O RH tem que continuar olhando para pessoas no final do dia. E como é que a gente faz isso de uma forma humanizada
né? Esses dados sempre vão ajudar a gente, as pesquisas vão ser sempre importantes, mas no final do dia a gente está falando com pessoas e a gente não pode perder esse olhar que muitas vezes, né, na maioria dos casos, a gente vai demorar para identificar que o problema está relacionado com saúde mental e principalmente como a gente pode ajudar. E o como, ele vai estar muito personalizado de empresa para empresa, né? Então não dá para a gente fazer um copy-paste de ações aqui que a gente tem de uma empresa para outra, mas é como é que a gente cocria isso junto com áreas, né, de RH, de SESMIT, mas também com as pessoas colaboradoras dentro daquela organização. O que é que funciona para aquele tipo de público quando a gente fala de saúde mental? Qual é a necessidade, né, individual, mas coletiva daquela empresa quando a gente fala de saúde mental, né? Então, é muito menos sobre o que a gente pode copiar do mercado, o que a gente precisa imputar, né, num relatório específico que vai para o governo e muito mais o que funciona para a nossa organização. E muitas vezes o que a gente vai descobrir que funciona são coisas simples quando a gente tem uma coisa que a gente tem perdido há muito tempo, né, que é a escuta de verdade ativa do RH. Quando a gente se preocupa em ouvir as pessoas de uma maneira muito mais personalizada. Então, eu acredito que isso influencia muito em todos os processos e resultados que a gente pode ter, Fernando. Com certeza, acho que é importante ter o olhar atento do RH e ter a ser próxima com relação às questões de saúde, não só pensando em cumprimento de lei, mas sim pensando na empresa como um todo. Eduardo, alguma consideração final, algo de avanço? Só agradecer a oportunidade, foi uma honra ter recebido esse convite, me coloco à disposição e queria dizer para vocês que a gente consegue fazer muito com pouco, né? A Suzy trouxe uma frase final aqui que muda tudo, né? A gente só tem que escutar as pessoas, vamos escutar, né? A gente consegue fazer bastante com pouco, as pessoas estão tão carentes de atenção à sua saúde mental, que com muito pouco a gente vai conseguir fazer muita coisa. É lamentável que essa decisão tenha que ter vindo através de uma norma regulamentadora. Isso devia estar no nosso DNA, né? Isso devia estar... devia ser as empresas deviam ter procurado o governo e falado, a gente precisa olhar aqui para a saúde mental, nós estamos fazendo isso daqui, vocês não estão vendo o que a gente está fazendo, vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. Mas a gente ficou esperando eles dizerem, é obrigação sua. É uma pena. Mas agora a gente tem que fazer e vamos pensar que o ótimo é inimigo do bom, né? E com muito pouco a gente consegue fazer muita coisa. E estou à disposição se eu puder contribuir com alguma coisa com algum de vocês e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigada. Eu agradeço também o convite, agradeço a aula do Eduardo, a aula da Suzy. E acho que queria abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, consideração, angústia? Então, não tendo nenhuma dúvida, acho que vamos encerrar. Obrigado a todos, obrigado pela presença.